Em meio a escombros, tiros e explosões, uma nuvem negra cobre o Oriente Médio. Uma nova guerra pode eclodir, uma guerra muito maior e que pode consumir a região inteira em chamas. Desta vez, o conflito é entre dois inimigos jurados, Israel e o Líbano. Embora ambos temam as consequências apocalípticas de um novo confronto, eles parecem estar em uma rota de colisão rumo ao desastre. Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, te mostraremos a situação crítica entre Israel e Líbano. Você verá como uma faísca entre esses adversários pode incendiar o Oriente Médio inteiro. Vamos te mostrar as motivações por trás deste conflito iminente. O Oriente Médio é uma região historicamente conturbada, marcada por conflitos que parecem não ter fim. Mais uma vez, nuvens de guerra se formam no horizonte, desta vez entre Israel e o Líbano. Embora ambos os lados temam as terríveis consequências de um novo conflito, o cenário de uma guerra total parece estar se tornando inevitável. O pano de fundo desse novo conflito é a guerra em curso entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, iniciada por um ataque do Hamas em outubro. Embora o Hezbollah libanês pareça ter sido pego de surpresa por esse conflito, desde então tem disparado foguetes contra Israel quase que diariamente, com Israel respondendo na mesma moeda. Em meio a essas tensões, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que uma guerra total entre Israel e o Hezbollah seria um desastre total. No entanto, líderes políticos e militares israelenses têm afirmado que uma guerra é provável, a menos que o Hezbollah se afaste da fronteira. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por sua vez, alertou sobre uma luta sem limites se Israel iniciar as hostilidades. Embora nenhum dos lados pareça querer a guerra, o risco de um erro de cálculo desencadear um confronto mais amplo é real. Para você entender o motivo, vamos analisar a situação um pouco mais a fundo. Para isso, precisamos voltar a um passado não tão distante. No dia 12 de julho de 2006, uma incursão do Hezbollah em território israelense, na qual militantes do grupo capturaram 2 soldados israelenses e mataram outros, foi o estopim para dar início a uma guerra brutal que durou 34 dias. Israel respondeu com uma grande ofensiva terrestre e aérea, buscando resgatar os reféns e destruir as capacidades militares do Hezbollah de uma vez por todas. O bombardeio implacável de Israel arrasou grandes áreas do sul do Líbano e subúrbios do sul de Beirute. O Hezbollah, por sua vez, disparou milhares de foguetes sem guidagem contra comunidades no norte de Israel. A guerra deixou cerca de 1.200 libaneses mortos, a maioria civis, e 160 israelenses, principalmente militares. A guerra terminou sem um vencedor claro, com a ONU exigindo a retirada de Israel do Líbano e o desarmamento do Hezbollah. Como você deve imaginar, nenhuma das duas coisas aconteceu. Hoje, o Hezbollah continua poderosamente armado e ativo perto da fronteira, enquanto Israel realiza operações militares frequentes dentro do Líbano. Claramente, os traumas e ressentimentos daquela guerra brutal ainda assombram ambos os lados. Agora, 15 anos depois, outro conflito parece estar se formando. Voltando para o presente, tanto Israel quanto o Líbano expandiram suas capacidades militares fortemente. E para piorar as coisas, ambos os países enfrentam graves crises internas que os tornam mais vulneráveis a outro conflito devastador. Após anos de crise econômica e disfuncionalidade política, as instituições do Líbano estão à beira do colapso. Seu exército e infraestrutura elétrica estão debilitados, seu sistema de saúde sobrecarregado. O país ainda abriga mais de 1 milhão de refugiados sírios. Temendo o pior, em outubro do ano passado, o Líbano adotou um plano de emergência prevendo o deslocamento forçado de 1 milhão de libaneses por 45 dias em caso de guerra. Cerca de 87 mil já foram deslocados da área de fronteira. No entanto, o governo depende de ajuda internacional e muitas agências enfrentam dificuldades para manter seus programas atuais. Do lado israelense, a guerra em Gaza está pesando sobre a economia e a sociedade. Estima-se que custará mais de 50 bilhões de dólares, ou cerca de 10% da atividade econômica nacional, até o final desse ano.
Os custos aumentariam acentuadamente em uma guerra com o Líbano. Israel parece também se preparar para o pior. A primeira medida foi fazer a evacuação de 60 mil pessoas das cidades fronteiriças, de onde os foguetes do Hezbollah podem ser lançados com pouco ou nenhum aviso prévio. No entanto, poucos falam isso, mas muitos mísseis do grupo têm capacidade de atingir todo o território israelense. Embora Israel tenha abrigos antiaéreos, um terço da população não tem acesso fácil a eles. Para se ter uma ideia, o Hezbollah expandiu seu arsenal para algo em torno de 150 e 200 mil foguetes e mísseis. Esse número é 5 vezes maior do que o do Hamas. Especialistas dizem que suas armas guiadas podem atingir infraestrutura vital em Israel. Por outro lado, o Líbano não tem uma rede comparável de abrigos e ficaria devastado por ataques aéreos israelenses. Nenhum dos lados está genuinamente preparado para o pesadelo humanitário, que seria outra guerra em larga escala. No entanto, com as tensões aumentando a cada dia, parecer existir uma lógica sombria e implacável empurrando os inimigos jurados para o confronto. Na hipótese disso ocorrer, espera-se que uma nova guerra Israel-Hezbollah se espalhe rapidamente, arrastando facções aliadas em outros países. O Irã, patrocinador do Hezbollah, poderia ser atraído diretamente para a guerra por meio de seus representantes na Síria, Iraque e Iêmen. Os Estados Unidos, maior aliado de Israel, provavelmente se envolveriam mais profundamente do que gostariam, como já vem fazendo até o momento, com o envio de mais navios de guerra e armas para a região. Dentro do Líbano e de Israel, a destruição seria cataclísmica. O arsenal massivo de mísseis de precisão do Hezbollah pode sobrecarregar os sistemas de defesa antimísseis de Israel. Por sua vez, os implacáveis bombardeios israelenses sobre o Líbano fariam 2006 parecer apenas um ensaio, com potencial de destruição muito maior. Em discurso inflamado, Netanyahu afirmou que Israel tentaria transformar Beirute em Gaza, sugerindo uma repetição da devastação vista na atual guerra na faixa de Gaza. Como você pode ver, uma nova guerra entre esses inimigos jurados seria um desastre de proporções bíblicas. Ainda assim, a lógica da violência e do ódio acumulado ao longo de décadas de conflito parece estar levando Israel e Líbano ao abismo. A comunidade internacional, por sua vez, vem tentando desesperadamente evitar que o pior aconteça. O secretário de Estado americano tem viajado freneticamente entre Jerusalém, Beirute e outras capitais, tentando negociar um cessar-fogo. Por enquanto, nenhum progresso significativo foi feito. O Egito também é outra peça importante e vem se envolvendo, trazendo ideias para um possível acordo de paz. O Hezbollah, no entanto, diz que não aceitará um cessar-fogo na fronteira Israel-Líbano antes que haja um em Gaza. Enquanto isso, a Força de Paz da ONU, no sul do Líbano, busca evitar violações entre os exércitos inimigos. Porém, com as hostilidades em escalada, outro conflito em grande escala parece uma questão de tempo. Enquanto isso, o mundo inteiro observa essa nuvem negra de guerra que continua se adensando sobre o Oriente Médio. Como você pode ver, um novo confronto entre Israel e o Hezbollah seria um desastre em termos de perda de vidas e aumento do extremismo na região. No entanto, décadas de ódio e desconfiança alimentam uma dinâmica na qual cada lado parece impelido a demonstrar força e determinação. Qualquer sinal de fraqueza pode ser explorado pelo inimigo. Resta esperar que a racionalidade prevaleça e que os horrores de 2006 não se repitam. Caso contrário, tanto inocentes libaneses quanto israelenses pagarão o preço de uma guerra que ninguém deseja, mas parecem incapazes de evitar. Este é o sombrio cenário que se desenrola no Oriente Médio. Torcemos para que a diplomacia triunfe sobre o uso de força e uma nova catástrofe seja evitada. Mas, infelizmente, as perspectivas não são promissoras. O futuro do Oriente Médio jamais esteve tão sombrio e incerto. Fiquem ligados aqui no canal para mais informações sobre esse tema tão importante. Se gostou dessa análise, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixem seus comentários, dúvidas e reflexões. Um grande abraço a todos e até a próxima!